Para a segunda edição, vamos lançar mão aqui de um recurso novo. Vou apresentar um projeto que em cada uma de suas fases, fase 1 ou fase 2, apresente os recursos que estamos desenvolvendo ao longo do livro como apresentação. Na fase 1, vamos apresentar os 5 tipos primários. Na fase 2, vamos apresentar os recursos extraordinários, mas que também usam os recursos ordinários como base de sua modelagem. E nos recursos primários, 3 são chamados no livro de recursos ordinários, que todos usam, é costume usar, ou praticamente todos usam. E 2 desses recursos mais básicos, elementares, são incluídos no livro como recursos extraordinários, visto que o mercado ainda não tem maturidade para entendê-los, aplicá-los, se forem necessários. Todas as fases aqui desse projeto possuem a mesma estrutura. Um início e um término, trabalhos indiretos, trabalhos diretos. Início e término, um trabalho indireto, um trabalho direto. Dessa maneira, mais tarde, no final, podemos fazer avaliações técnicas interessantes e consideráveis. Começamos, então, com essa introdução, entendendo que primários são os elementos mais básicos: custo, materiais, recurso mão de obra, espaço e autorizações. Dentro dos recursos primários, que são 5, estamos falando sobre o recurso ordinário custo. E dentro do nosso exemplo de um projeto demonstrativo, não aplicação real, temos o estudo básico e ele tem um início e um término, e ele tem uma administração e ele tem um desenvolvimento. A administração representa o custo indireto. Então aqui eu vou pedir o modo 5, que é o estudo básico do projeto, que representa a aplicação do recurso custo. Nesse layout já produzido, a intenção é mostrar que nós temos um componente por hora, um componente fixo, outro componente fixo, temos 4 componentes diferentes e temos um componente número 1 aplicável por hora. Esses recursos, eles são componentes que vão juntos dar o valor estimado da atividade 2. Olhando aqui, 1.000 é igual a 1.000 parte. 1.000 mais 5 mais 2.500 totaliza em cada um dos seus centros de custos, não de componentes de custo, totaliza o valor que foi alocado. Observa que quando é por hora, e nós temos aqui um tempo de estudo básico administrativo, esse valor total nesse componente de custo representa 31.200, seria o equivalente a dizer que são 312 horas multiplicados por custo da hora. De mesma forma que embaixo, 1.000 no componente 2 gera um consumo total no componente 2 de 1.000. Quando olhamos a etapa, o processo de produção, temos a soma das partes, sempre totalizando o elemento, o componente de custo do projeto. Aqui, que é o componente número 1, não temos nenhum valor aplicado fixo dentro do estudo básico. Se aplicássemos 100, 10 e 1 fixo, o valor total do projeto seria alterado pela nova composição dos custos. Vou fazer uma verificação rápida. E nós já temos aqui 100, 100, 10, 1, 100, mais 100 aqui, 10, 1. E alterou o valor total desse estudo, que alterou o valor total da fase e, consequentemente, do projeto. De forma ilustrativa, aqui nós podemos ver que, dependendo de como foi organizado o trabalho, o custo em seus componentes se distribui ao longo do tempo de forma específica. Aqui nós temos
4 componentes e a composição deles acumuladamente vai dar o custo total no mês, ou na semana, ou no período escolhido. O custo primário, o elemento de recurso primário custo, é apresentado aqui e ele é cadastrado dentro de uma tabela de componentes. Temos o tipo 1, tipo 2, tipo 3, e quando a gente analisa o cadastro, verificamos que todos são unitários, como se falássemos da mesma moeda, ou do mesmo peso dentro do projeto. Aqui, é claro, os campos que totalizam. Olhando aqui as propriedades de um componente de custo, conforme mencionado no material, nós temos 2 campos que serão explorados mais adiante, financeiros. Temos a unidade e temos como referência. Ele é unitário, ele é a referência do projeto. Digamos, a moeda corrente do projeto. Temos outros elementos de cadastro que serão vistos mais à frente. O recurso, agora, é um recurso primário dos 5 e é um recurso ordinário. Os materiais, presentes na maioria dos aplicativos de planejamento e controle de apoio a projetos. Nessa etapa, eu estou aqui chamando de mobilização local. É como se os materiais estivessem sendo arrumados ou recebidos. E aí nós temos um início e um término, uma administração e o recebimento de 11 materiais. Quais materiais? Vamos ver isso dentro de um layout específico para os materiais. Aqui eu tenho os materiais, eu tenho a data e tenho também os materiais: água, concreto, ferro, óleo de barco e óleo de máquina, nas quantidades onde são utilizados em cada uma das atividades. Como é um recebimento, o tempo aqui é bem curto. E a quantidade é uma quantidade cheia. Aqui é quantidade recebida. Do lado direito nós temos o total das quantidades, como se fossem também componentes, e a sua totalização aqui do lado direito. Vamos observar aqui que nós temos 11 atividades, 11 recebimentos com datas programadas. Se temos datas programadas, usamos o recurso de fixar essa data, o que o agendamento vai trazer chegada no dia correto, na quantidade correta. Então aqui nós temos 10.000 litros de água, atividade 3 e 2 não tem água no seu recebimento, na sua alocação, e o óleo e o ferro e o concreto aqui, todos bem identificados. Como eu disse, é um exemplo, não é um projeto real, mas eu consigo mostrar diversos materiais, e lembrando que se eu tenho 10.000, 10.000 e 10.000, dentro desse conjunto, 30.000 litros de água, soma dos concretos, soma dos ferros, em quilo, metro, tonelada, a unidade que for. E do óleo também, óleo diesel para barco e óleo diesel para máquina. É o mesmo óleo, isso será visto no futuro, mas eu consigo fazer uma classificação para mais tarde colher esse tipo de informação. Quando nós olhamos a atividade e estendemos a visualização para materiais, conseguimos ver que dentro de recebimento de materiais 1, temos água, óleo, ferro e concreto, diferente de material 3, no recebimento, grupo de materiais número 3, que tem óleo, ferro e concreto. Então, é possível entender que os materiais são insumos nessa atividade específica para fins de cadastro de recebimento. E, olhando o cadastro, a tabela de materiais, nós encontramos os materiais e também as propriedades que nós discutimos no livro. Nome, codificação, unidade. No caso aqui do óleo deve ser litro, galão. E se é consumo inteiro ou decimal. E se for consumo inteiro, arredondar para menos ou arredondar para mais. Outros recursos serão vistos mais adiante. Mas aqui nós temos litro. E eu posso ajustar nas colunas litro, litro, unidade. Eu tenho vários materiais, sendo que nesse momento
estamos trabalhando esses materiais aqui e poderíamos, inclusive, ter o custo desses materiais. Duplo clique, encontramos material e esse material, ele tem um custo. Ele tem um custo, por exemplo, nesse componente. Esse material custa componente 1. Se esse componente 1 é unitário, então é 1 unitário, se for a moeda é R$1. O outro componente poderia ser um imposto. E eu tenho 1 que compõe o custo do material concreto. E eu tenho 0,1 que é o custo do imposto. Eu componho assim não só a declaração de quantidade de material, mas eu componho o custo do material com 2 tipos, 3 tipos, quantos componentes eu quiser. Concreto, então aqui eu vou colocar 120 e o imposto 12. 120, 12, eu vou ter aqui a composição do custo desse material. Eu posso mostrar essas colunas. Custo. 1, 2, 3, 4. E ver quanto ele está custando. Vou botar até o remaining. Agora eu tenho aqui condição de ver que o concreto é 120, o imposto é 12. Se eu pedisse para calcular, eu veria quanto está custando tudo isso do concreto. E eu posso preencher aqui os outros valores. A princípio, eu vou colocar todos iguais. Isso é um exemplo, isso não é um trabalho da vida real. Acabei de ter materiais, alocar materiais, compor dentro da atividade um recurso primário, tradicional, ordinário, que todos usam, mas coloquei também o valor do material, o preço ou o custo dentro de uma composição. Uma vez cadastrado isso, posso pedir para calcular e ver o custo do projeto. Eu poderia ver aqui o custo, componente 1, componente 2, que foram aquelas que eu utilizei. Vou pedir para calcular e aparece aqui, por causa dos materiais, o custo que essas atividades têm dentro do meu projeto. Tanto no componente 1, que parece que é a compra, o preço do produto, e o componente 2, que é o imposto que eu pagaria por esse produto. Somando os dois, e aí veremos isso mais adiante, teremos uma consolidação do custo. Da mesma forma que poderíamos ter uma consolidação dos materiais. Se esse material é da mesma família desse aqui, então nós teríamos como consolidar 10, aqui 30 mais 600. 3, o material 3, atividade. Então, podemos consolidar os materiais numa família. O recurso material é o segundo recurso que eu chamo de primário, dentre os 5 para permitir a realização de uma atividade, mas que eu também chamo de ordinário, porque todos entendem, todos conhecem, e as ferramentas de projeto conseguem mostrar isso. Aqui embaixo, de forma gráfica, ilustrativa, a gente consegue ver a distribuição dos materiais ao longo do tempo. Isso dá uma ideia de chegada, de fluxo de chegada do material. Água é azul escuro. Então chega água aqui, chega água aqui, chega água aqui, vai chegando água. O rosa é ferro. Não chega ferro aqui, chega pouquinho, chega mais, não chega aqui. Então, a inclusão dos materiais não só permite que a atividade aconteça, como também permite que eu veja que elas existem, veja a quantidade em que elas são consumidas ou recebidas, e também ver no momento, no parâmetro tempo, quando elas de fato chegam dentro do projeto. O terceiro recurso
que eu chamo de primário dentre os 5 e chamo de ordinário porque todos usam, e principalmente é o mais usado quando há compreensão de que recursos são interessantes para controle e monitoramento, é o recurso do tipo mão de obra e equipamento. E colocando aqui nesse nosso exemplo, construção do canteiro de obras. E nós temos uma administração e nós temos uma produção. Nessa produção temos várias atividades, várias. Eu sequenciei de forma lógica que originalmente apresentava essa disposição. Essa disposição é a forma lógica desconsiderando limites de recursos humanos e equipamentos. Mas, como não é possível executar dessa maneira pela limitação dos recursos humanos e equipamentos, eu sou obrigado a calcular de forma que as atividades sejam programadas para acontecer apenas quando tiver recursos humanos e equipamentos, o que nos dá essa disposição. Observa que aqui há uma segmentação, há uma interrupção natural do trabalho, porque talvez o recurso que está aqui seja mais conveniente ser utilizado aqui do que aqui. O recurso que está aqui, nesse momento, é mais conveniente ser usado aqui do que aqui. E as atividades são passíveis de serem interrompidas ou não. Nesse caso, desse exemplo ilustrativo, as atividades podem ser interrompidas. Como nós estamos falando do recurso primário, mão de obra e equipamento, vamos ver especificamente esse ponto num layout produzido especificamente para esse fim. Temos aqui um layout que mostra o projeto, a fase do projeto, as atividades, a duração e um detalhe, ela pode ser interrompida ou não. Eu deixei isso aqui claro para que eu tenha a melhor condição. E o recurso humano aqui, qual é o recurso humano? Eu vou pedir para expandir para expor os recursos humanos. Aqui, construção 20. Eu tenho ajudante, montador, eletricista. Eu vejo os 3 aqui e eu vejo que esse recurso tem uma característica interessante. Eu tenho uma quantidade utilizada para produzir o trabalho, é mão de obra. Eu tenho uma efetividade, ele está totalmente dedicado, 100%. Ele está parcialmente dedicado, menor que 100%. E a produtividade dele, ou de cada um, dentro desse conjunto de informações, é que vai definir o prazo de execução. Então, os recursos mão de obra e equipamento, ainda que seja o recurso primário desses 5, ele é bastante normal, comum, por isso o nome ordinário, de ser utilizado. E aqui, View, Resource, procurando o recurso do tipo Resource, que é o recurso mão de obra e equipamento, a gente pode ver que nós temos pedreiro, ajudante, montador, codificado. Duplo clique no ajudante, nós encontramos uma série de parâmetros que podem ser ajustados conforme nós já falamos no material desse livro. Nome, código, quantidade disponível para esse projeto, não quantidade a ser utilizada na atividade, mas a quantidade disponível, dentro do conjunto de recursos que deram para esse projeto. O calendário dele, de que forma esse recurso trabalha, a atividade pode acontecer a qualquer momento, todo dia, de forma ininterrupta, mas esse recurso segue um calendário de disponibilidade, ou porque ele está de férias, ou porque ele está em reparo, ou porque ele está paralisado. Como é um recurso, mão de obra ou equipamento, é passível de cadastros como correio eletrônico, de ser notificado que vai trabalhar antes de trabalhar. E interessante que ele pode ter um custo. Já falamos de custo. Na verdade, ele não pode ter, ele tem um custo. Então, eu me preparo para adicionar componentes. Esse era para custo direto, esse é para imposto e esse aqui é para outra coisa. Então, eu vou dizer que tem esse e esse componente. Então, esse recurso chamado ajudante recebe salário por hora 12.
Se esse recurso usa materiais, é uma composição. Se esse recurso tem outra classificação ou outra referência, é uma classificação que não deixa ele na sua forma mais básica. Mas o custo é uma referência básica, por isso estamos trabalhando aqui. Bom, eu coloquei o custo desse recurso ajudante. Se eu tentar localizar, eu posso pedir colunas que apresentem os custos 1, 2 e 3, que são utilizados na mão de obra e em equipamento. Então, o 4, porque em equipamento, de repente, eu uso 4 por hora. Então, eu vou ver aqui, onde está aqui, eu não pedi para mostrar. Então, os 4 componentes por hora, mostrar. Então, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso me dedicar, não a dizer quanto tem disponível, mas eu posso me dedicar no cadastro a dizer quanto custa. Então, eu vou dizer que todo mundo custa a mesma coisa, a menos de um equipamento, uma máquina. Isso aqui é uma máquina. Não, isso é uma máquina. Isso é uma máquina. Então, aqui eu vou colocar um custo por hora maior. O supervisor. E aqui é quem? Pedreiro. Então, toda a mão de obra vai ter basicamente a mesma referência. Lembrando que isso é um projeto ilustrativo, isso não é uma coisa real. Eu estou cadastrando recursos humanos e equipamentos e também estou cadastrando o calendário dele, atributos que são necessários e principalmente e muito tradicionalmente o custo deles. Aqui nós vamos colocar 40, 5, pronto. Já temos o cadastro do recurso, que é um recurso bem elementar, um recurso primário. Então, eu posso ter aqui, no cálculo, não uma mudança de planos, de tempos, de consumos, mas eu posso mostrar agora quanto custa em cada um dos componentes. Lembrando que componentes são partes. Veremos mais à frente que existe um outro tipo de recurso que permite o entendimento do conjunto. Eu vou pedir para mostrar aqui todo completo. E vou pedir para calcular. Eu já coloquei algum custo, então já apareceu algum custo aqui, mas agora incluindo os custos da mão de obra, vamos ver como é que vai ficar isso? Com a mão de obra, o custo das atividades aumentou. O custo do projeto aumentou. O custo da fase aumentou. Então aqui nós temos 4 componentes e eu não estou vendo aqui o 4º componente, que seria o componente dos equipamentos. Então, eu não cadastrei, eu volto nos recursos, procuro os equipamentos, bolts e machine, e vou colocar aqui um componente, frete, taxa especial, alguma coisa que seja um 4º componente de custo, que evidentemente, quando eu calcular, aumenta o custo, mas é a realidade. Eu tenho composição de custos do recurso que é utilizado aqui. Ajudante, eletricista, que eu não tenho nenhum recurso equipamento. Nós não vamos ver esse recurso aqui aparecer. Mas talvez em outra fase do projeto, em outro momento do projeto, esse recurso vá aparecer, que não na fase construção de canteiro, e por isso ele já aparece aqui como um componente caro, porque eu coloquei por hora. O custo daquele negócio é por hora. Acho que ficou caro demais. Eu vou até acertar isso. Vou botar aqui 120 e 140. Assim fica uma coisa menos demonstração e um pouco mais perto da realidade. 600 mil por conta do cadastro dos componentes específicos dos materiais, não dos equipamentos que foram alocados, não aqui. Então, os recursos humanos estão aqui dentro. Todos, que eu posso ver todos, ou posso ver de forma sintética. Observando que da mesma forma que materiais, eu posso ver os recursos também na forma gráfica. O que significa que eu tenho em cores aqui a quantidade de recursos por mês utilizado dentro do projeto. Recalculando, eu tenho quantidade. Observa que eles estão
na sua cor de possibilidade de atendimento. Eu tenho uma quantidade maior do que 14. Eu tenho uma quantidade maior do que 3. Quando eu peço o agendamento desconsiderando essa condição, eu vou ter problemas do tipo, vou ampliar a escala. Rosa eu tenho, vermelho eu não tenho. Então essa condição visual me mostra o custo, me mostra a composição de participação dos recursos e me mostra também que eu programei, mas eu não tenho o recurso disponível. Essa cor amarelo escuro tem um vermelho dizendo preciso e não tenho. Preciso e não tenho. Isso está permeando todo o projeto. Por isso, para que a coisa fique real, eu preciso agendar considerando esse recurso primário como alguma coisa relevante, como alguma coisa a ser considerada e não só modelada. Temos aqui o recurso tipo mão de obra e equipamento, conforme nós falamos, dentro do projeto. Alocada. Terceiro recurso primário. O primeiro foi o custo, que é a base, passível de trabalhar só com ele. O segundo foi o material, que é o suprimento, passível de trabalhar só com ele, inclusive sem saber o seu custo, ou se algum outro atividade vai, ou algum outro recurso vai lançar a mão dele. E o recurso mão de obra e equipamento, que é o mais tradicional e bem ordinário no sentido de uso normal que a gente encontra no mercado. O planejamento aqui é concebido com entendimento de restrição de recursos humanos e equipamentos. Mais à frente, dinheiro e materiais também serão considerados como restrição. No momento, recursos humanos e equipamentos, terceiro recurso do tipo primário, mas bastante comum nos planejamentos que a gente encontra no mercado. O nosso próximo recurso é o recurso tipo espaço. Espaço disponível. Estamos trabalhando com projetos que implementam coisas e produzem coisas, e os insumos para as atividades são mão de obra, energia, equipamentos, materiais que serão processados, eventualmente verba para custear todos esses materiais, algumas outras necessidades com taxas das atividades, mas para desenvolver um processo, na maioria das vezes precisamos de espaço. E aqui é o quarto recurso primário, dos 5 que são comentados no livro, temos o espaço. E o espaço aqui é movimentação das cargas. Nós precisamos movimentar várias cargas, possivelmente aqueles materiais que nós recebemos, para permitir alguma coisa, ou como parte integrante do trabalho. Essa movimentação requer equipamento, mão de obra, e essa carga ocupa um espaço e ela sai de um lugar para o outro, e tudo isso tem a ver com espaço. Aqui nós temos, então, planejamento das atividades dentro da fase movimentação de carga, e essas atividades aqui foram modeladas apenas para ter a ação de redispor os materiais ou alguma coisa que estava dentro do terreno ou do local do projeto. Então, aqui essa fase pode ser melhor visualizada nesse layout, movimentação das cargas. E observa, é diferente a modelagem. Eu tenho movimentação número 3 e um término da movimentação número 3. Por conta da ferramenta dos recursos e da ideia, eu tomo um espaço no começo, que eu pego 4 metros quadrados, eu pego 25 metros quadrados, e quando eu concluo um marco de conclusão, eu devolvo 25 metros quadrados. Então, se eu tinha inicialmente 100 metros quadrados, o negativo é disponibilizado 100 metros quadrados, nessa atividade eu preciso de 25, e quando acabar, devolvo 25. Nessa atividade eu preciso de 72. Quando eu acabar, eu devolvo 72, porque o espaço é finito, limitado a 100 metros quadrados. Bom, eu tenho todas as minhas programações aqui, eu tenho todos os tempos de execução, e eu tenho todos os espaços que eu preciso e depois devolvo.
Quando eu busco isso no planejamento do tempo, eu encontro todas as atividades possíveis de serem realizadas, porque provavelmente eu estou usando uma equipe e um equipamento para cada atividade. Não me faltam pessoas, não me faltam equipamentos, mas uma análise gráfica do espaço me mostra que eu tenho 100, eu tenho 100, eu tenho 100. Na primeira semana aqui, ou segundo dia, eu tenho 6 sobrando. Depois eu tenho menos 47, ou seja, não é possível trabalhar com espaço negativo. Eu tenho que adiar alguma atividade para que o espaço seja disponível para eu realizar. Eu preciso então fazer com que o programa calcule a melhor condição de espaço. Eu vou fazer isso pedindo para que o sistema viabilize o espaço. E como é que eu faço o uso desse espaço? O uso desse espaço é feito através de uma modelagem. Eu preciso criar um componente que será utilizado para caracterizar recebimento do espaço e devolução do espaço. E aqui eu lanço mão de uma variável, que é um tipo material. Tipo material. Tickets, bolts, concretos, espaço é um material. E esse material aqui tem até custo, mas eu não vou usar, que eu coloquei anteriormente, não vou usar custo para esse material. É apenas um material de apoio para modelagem. E que significa dizer que eu uso esse material como se fosse um voucher, uma liberação, uma variável, um parâmetro para eu estabelecer a minha entrada e saída. E eu coloquei aqui que eu disponibilizo 100, uso, devolvo, uso, devolvo, uso, devolvo. Se eu não devolver, o espaço continua comigo e ninguém pode utilizar. E no final de todo o processo, eu restabeleço o espaço consumindo todos os 100. Se me deram 100, ao final do meu processo, de tanto usar e devolver, eu reforço para o projeto que aquele espaço foi devolvido. O espaço é meu durante o meu processo e eu devolvo ao final do meu processo. Que processo? Movimentação de carga. Quando eu peço para calcular o CPM, que é o mais cedo possível, eu verifico que eu não tenho espaço para fazer tudo. Eu precisaria de pelo menos 200 metros quadrados para fazer tudo junto. E na verdade eu só tenho 100. Quando eu peço para fazer o cálculo do agendamento considerando o espaço, eu faço com que o programa procure a melhor solução para isso. Ele determinou a entrada de serviço de cada atividade, procurando a melhor opção, desde que tudo caiba dentro de 100 metros quadrados. Então aqui, esse mapa me mostra que eu usei 100, parece que 25 e aqui é 72. Dá 97, está faltando 3 metros quadrados. Então aqui dentro eu estou com 3 metros, estou dentro de 100. Aí aqui eu tenho espaço sobrando, aqui eu tenho espaços sobrando e tenho um tempo de produção, 30/12. E se eu pedir para ele melhorar o agendamento, deixa eu ver se eu consigo melhor 30/12. Se eu consigo uma data mais cedo com mais otimização do uso do espaço. 24/12 é uma semana antes. E eu tenho menos ociosidade do espaço. E a disposição de trabalho é diferente. Todo trabalho necessário vai ser realizado, eu uso e devolvo, mas a maneira de fazer é diferente. De novo, eu posso tentar pedir uma otimização de 24 de dezembro. Vamos ver se eu consigo uma solução melhor para fazer dentro do espaço necessário, deixando o mínimo de espaços livres possível. Ganho em tempo e ganho em otimização de processo ou logística. 24 de dezembro passa para 17 de dezembro, ou seja, eu consigo fazer a mesma coisa usando o mesmo espaço, concentrando o trabalho e diminuindo, digamos assim, espaços vagos.
que poderiam ser utilizados em outras situações. Então, usando o tradicional, eu tenho de 17 de dezembro para 23 de dezembro. Então, nós temos aqui o uso do recurso espaço em conjunto com os outros recursos. É um recurso primário, porque a base de qualquer insumo para atividades que produzam e processem materiais, elas precisam de um espaço. Se esse espaço é relevante, precisamos contabilizá-lo. Se não é relevante, não é necessário. A modelagem apresenta aqui o quarto elemento de apoio na produção das atividades como recurso primário, porém classificado no livro como um dos recursos primários, são dois, que são extraordinários, porque não são encontrados normalmente nos planejamentos, embora sejam relevantes. Esse é o último recurso primário e é o segundo recurso extraordinário. Primário porque ele compõe os 5 essenciais para que uma atividade possa ser produzida. Então nós temos o custo, que já foi apresentado, o material, insumo que vai ser trabalhado no processo, a mão de obra ou equipamento que vai trabalhar esses insumos custeados e pagos para produzir alguma coisa. Tem um espaço que permite que o processo aconteça. E esse último recurso primário é o recurso autorização, um dos recursos que foi adicionado na segunda edição desse livro. E o que é o recurso autorização? É o recurso que permite, legaliza, licencia, que autoriza a atividade ser produzida. Entenda que para se produzir algo, essencialmente precisa de energia e matéria, força motriz, material, equipamento, mão de obra e insumos, materiais a serem processados. O processo, então, aplicando energia na produção, chega dentro de uma cadeia de produção a um resultado. Esse resultado é físico, na maioria das vezes, e para isso acontecer demandou um espaço, mas a verba que custeia todo esse procedimento, toda essa produção, ela não é necessariamente obrigatória. E a autorização que libera isso a ser realizado não é necessariamente fundamental para a existência do processo. Mas no nosso dia a dia, a autorização é uma realidade. Então, nossa etapa de montagem no Rio Orion prevê um trabalho indireto e prevê 32 trabalhos diretos. Que trabalhos são esses? Bom, nós temos que carregar um bote, um barco, navegar até o local com aquilo que foi carregado, trabalhar com esse material e fazer com que o barco volte para o lugar original para que o barco possa ser mais uma vez utilizado do ponto A para o ponto B. Se todas as atividades têm o mesmo procedimento e nós estivéssemos fazendo todo mundo ao mesmo tempo, nós teríamos todos os barcos saindo na mesma hora. Carregando na mesma hora, navegando até o ponto B, esperando o trabalho ser executado e voltando ao local de origem, que é o ponto A. Isso faz com que a quantidade de barcos, quantidade de equipe, quantidade de maquinaria seja 32, ou seja, muito grande. Se nós olharmos os limites do nosso projeto, nós vamos encontrar que barco nós temos 5 e eu programei agora 32. Máquinas de montagem do Rio Orion nós temos 5 e eu acabei de programar 32. Então o recurso autorização é para deixar claro que se eu apenas ajustar o trabalho pela quantidade de barcos, teremos anomalias. Vamos dar uma olhada no layout que trabalha especificamente os barcos. Fase 2 barcos. Eu vou aumentar aqui a escala e estou mostrando que todos os pilares iniciados simultaneamente pedem 32 barcos no gráfico aqui. Mas o azul diz que nós só temos, por exemplo, 5 barcos. Se eu pedir para que o sistema viabilize, considerando o número de barcos, eu vou pedir para que ele tome conta dos barcos.
e de todo mundo que trabalha junto. Quando eu fizer isso, ele vai buscar a melhor utilização dos barcos, de modo que não sejam sobrecarregados em barcos que não existem. Vamos ver aqui. Nós temos barcos 5, 5, 5, 5, 5, ou seja, nós estamos com um trabalho bem dimensionado de barcos. Isso algumas ferramentas e alguns dispositivos computacionais buscam mostrar. Como me ajuda a eu definir quando eu vou usar o barco. Deixa eu aumentar a escala aqui para mostrar a anomalia. Acho que agora já está bom. 5, 5, 5, 5. Quando eu abro o pilar 32 para entender e o pilar 25 para entender, eu vejo que iniciamos, carregamos, estamos carregados, o barco está carregado, mas só vai embora semanas depois, o mesmo barco. E o segundo barco também é carregado. O terceiro barco também é carregado. O quarto barco também é carregado. O quinto barco também é carregado. Mas está todo mundo carregando barcos? E o barco 1, 2, 3, 4, 6. Tem 6 cargas de barco, mas nenhum barco voltou daqueles 5 iniciais. Como eu poderia carregar? Então aqui, um algoritmo fraco ou um planejamento deficitário tentaria equalizar o recurso barco. Quando eu utilizo permissão, eu mudo o foco de entendimento. Eu não tenho limites de barcos, eu tenho limites de permissão. Então, quando eu me preocupo em colocar ticket, ticket, ver, materiais, ticket é um material. Um material que também não tem preço nesse caso aqui, ou poderia, e é um material não reutilizável no seu conceito, mas aqui é um material reutilizável. Por quê? Porque eu forcei a condição de ticket. Quando eu carrego o barco, eu pego um ticket. Quando eu volto para o porto, ou para o ponto A, eu devolvo o ticket. Se eu tenho, inicialmente, no começo do meu processo, 5 tickets negativos disponíveis, o sistema não vai se preocupar com o número de barcos. É claro que ele também se preocupa com o número de barcos, mas só vai liberar o uso do barco se eu devolver o ticket que o barco traz consigo. Então, mais uma vez, nivelando, calculando o mais cedo possível, eu tenho a condição de superutilização de barcos. E quando eu peço para nivelar só o barco, eu tenho uma anomalia física. E agora, se eu digo que eu tenho 5 tickets disponíveis e cada processo usa um ticket, e eu digo que o barco sai carregando o seu ticket, e só quando ele voltar devolve o ticket, e aqui eu tenho o uso do profile, quer dizer, o recurso material que foi consumido ou tomado emprestado no início da atividade, ele é desconsumido ou devolvido lá no último dia da atividade. Poderia colocar no marco também, mas eu coloquei na atividade. Dessa maneira, quando eu peço que o sistema se preocupe com o número de barcos e também se preocupe com o número de tickets disponíveis, espaço por conta de um problema, tickets por conta do outro. Então, eu estou utilizando o recurso nativo computacional do tipo material não reutilizável, sendo reutilizável. Aqui o espaço foi tomado e devolvido. E agora, o ticket, que é a autorização, ela é tomada e devolvida. E quando eu peço para que ele ajuste, ele vai procurar atender todos os requisitos, de limite, no caso, todas as restrições. Chegando aqui, eu encontro o número de barcos daqui, 5, 005, 54, 1. Eu consigo ver quantos barcos eu uso por dia. Olhando o planejamento, eu vejo isso, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Os outros já estão começando mais para frente, porque o barco precisa voltar antes de poder sair de novo. Eu vou fazer que ele fique pequeno para mostrar todo o planejamento desse conjunto. Deixa eu ver se eu consigo. Mais.
mais. Pronto, agora eu tenho aqui um perfil de utilização de barcos, que são 5, e eles precisam voltar por conta do ticket. Eu vejo aqui, então, todos os barcos, no momento, todas as atividades, no momento em que existe barco, gente, espaço, tudo, e inclusive a autorização, que me ajuda a garantir essa modelagem. A autorização pode ser utilizada também em outras condições. Eu vou mostrar um exemplo de como podemos utilizar a autorização para viabilizar um planejamento no final desses capítulos todos. Mas, lembra, eu tenho várias maneiras de otimizar meu processo. Eu fiz a maneira mais simples. Não exacerbei o número de barcos, não excedi o número de barcos, e eu fiz uma lógica de trabalho viável. Agora eu vou pedir para que ele otimize isso ao máximo, me dando, não final desse trabalho, no dia 26 de junho. Eu quero que ele fique mais curto, consequentemente, menos ociosidades nos barcos. Então, 22 de junho, levando em consideração tudo, vamos ver se melhora de 22 de junho para uma data mais cedo. Lembrando que o quinto tipo primário é a autorização. E, nesse caso, está regulando uma restrição de processo, que é uma autorização. 25 de junho passou para 10 de junho. Deu um ganho, sem quebrar nenhuma regra de lógica. E, claro, olhando aqui, teríamos como entender que 5 autorizações me dá 10 de junho. E se eu colocasse 4 autorizações? Se cada autorização fosse paga, se eu só tivesse 4 barcos, 4 autorizações é o meu início. Vamos ver se eu consigo 10 de junho com menos ociosidade de barcos. Então, esses recursos são colocados, são restritivos diversas vezes para que o trabalho seja realizado, e as ferramentas precisam me dar apoio para utilizar os recursos e as suas restrições. Aumentou um dia. Economizei um barco, eu tenho menos autorizações e eu gastei a mais um dia. Será que é relevante? É um dia, né? Não, acho que foi um mês. Acho que foi um mês, deixa eu fazer de novo. 17 do 7. Se eu colocar 5 autorizações, eu teria 17, eu acho que eu tinha mês de junho. 17 do 7 é o custo para eu ter 4 autorizações. O custo no tempo, o custo político, eu ganhei um mês. Então, tendo mais uma autorização, eu consigo um mês de prazo mais cedo. Por outro lado, se eu colocasse 6 autorizações, eu não ia conseguir melhoria, porque 6 autorizações para onde só existem 5 barcos não mudaria nada. Então, o quinto recurso primário que eu abordo no livro é o recurso autorização. Observa que todo esse conjunto de modelagem de recurso tem um comportamento quando eu faço o mais cedo possível, ou, em outras palavras, inexequível. Por que inexequível? Porque eu posso mostrar aqui, eu tenho 5 barcos só, estou precisando de 32. Eu tenho 5 máquinas, preciso de 32. Eu tenho 8 montadores, preciso de 12. Então, dá para ver aqui que o mais cedo possível, contando com toda essa modelagem de recursos, me permite visualizar o quanto eu preciso e o quanto eu tenho. E um programa bem ajustado permite que eu calcule não 3 do 11 como data, não 218 dias. Permite que eu mostre que o meu projeto não dura 218 dias, ou termine em 3 do 11. Ele vai terminar, de fato, em 10 do 6 do ano seguinte, por conta dos recursos que eu preciso e dos recursos que eu tenho. Lembrando que agora, com o recurso autorização, não existem programações de barcos indo, e depois todos voltando aonde nós temos um limite de barco. Recursos ordinários e extraordinários, porém são os recursos primários, mínimos e essenciais para viabilizar a produção do trabalho de uma atividade.